me motivou a fundar o Escolhas foi a necessidade de trazer dados, números, para o debate sobre as questões econômicas e ambientais. Naquele momento, antes do Escolhas, o debate se limitava a uma disputa de narrativas, sem número. Nem o número do impacto negativo de algumas políticas públicas, muito menos o número do potencial das oportunidades. Então, o Escolhas nasce desta preocupação de como, no debate sobre as questões ambientais, trazer 3 questões que eu sempre falava. Como é que a gente resolve o como? Como é que vai fazer? Quando? Qual é o espaço de tempo que a gente precisa para dar conta de uma obrigação que nunca tinha sido pensada? E terceiro, quanto vai custar? Acho que mais importante do que os grandes temas é exatamente a capacidade de identificar perguntas importantes, normalmente espinhosas. E uma das questões que os fundadores do Escolhas trouxeram para o Escolhas quando a gente foi criado foi o caso do Marco Lisboa. A gente vai poder fazer a pergunta? A análise da evidência, ela tem uma vantagem muito grande, porque ela ajuda a resolver controvérsias. E o Escolhas é uma instituição muito aberta, mas muito cuidadosa na análise dos dados. Então a gente começa fazendo essa pergunta: qual é o impacto de se criar um imposto sobre as emissões de gases de efeito estufa no Brasil? E foi um estudo super importante, super interessante, porque exatamente ele deu o tom da pegada que o Escolhas vem de maneira obsessiva, seguindo desde então. Eu acho que esse é um exemplo, mas tem outros exemplos. Eu gosto muito de um estudo que a gente fez sobre a recuperação do sentido original do ITR, do Imposto Territorial Rural. Esse estudo foi muito importante, que mostrou ali que o Imposto Territorial Rural ele está sendo muito deixado de lado pelo governo federal, que não atualiza os seus índices, e mostrou que a gente poderia arrecadar mais recursos para retornar, inclusive, para o próprio campo, né? Um tema que me marcou muito foi toda a repercussão da questão do mercado do ouro. Escolhas fez um trabalho de mapear as relações econômicas, os grupos, né, no comércio de ouro. Como é que veio tanto comércio ilegal de ouro, pelos números que a gente tem, da onde saiu esse problema e como enfrentar esse problema. Quando surgiu a tragédia dos Yanomamis, né, a gente tinha esses estudos, né, e os Escolhas já estava atuando, já tinha propostas de como enfrentar esse problema. A gente conseguiu estimar que praticamente metade do comércio, metade da produção de ouro brasileira tinha graves indícios de ilegalidade. E além de dar essa dimensão, uma coisa que foi chave nesse trabalho foi não parar também só no número, mas foi investigar as causas. Uma das coisas que a gente identificou, o ouro que saía dos garimpos e depois era vendido para instituições do sistema financeiro, todo esse ouro era vendido com nota fiscal em papel. Então é claro que as pessoas escreviam na nota qualquer coisa, faziam de forma ilegível. Então esse, por exemplo, foi um ponto muito concreto que a gente identificou, e a gente não só identificou, como vem a etapa posterior. Qual que é a solução para a nota fiscal em papel? É ter uma nota fiscal eletrônica, mas fazer com que isso se torne concreto, aconteça. Em março de 2023, a Receita Federal Brasil publicou uma nova instrução normativa obrigando a adoção de notas fiscais eletrônicas para o ouro. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender a aplicação da chamada presunção da boa-fé e da legalidade. Eu tenho total certeza que os nossos estudos aqui no Instituto Escolhas têm pautado a política pública, melhorado a política pública, formulado a política pública. Tem um outro estudo de Escolhas que eu tenho bastante orgulho de ter feito e ter participado, que é o estudo sobre as concessões florestais, né, as concessões de florestas públicas. A gente foi atrás de olhar por que essa política ainda tinha pouca concessão florestal, ainda era só sobre a Amazônia, e a gente viu que tinha muita coisa para melhorar, para aprimorar na política pública. Eu tenho convicção que a agenda climática, em sentido mais amplo, né, e a temática do pagamento, né, de serviços ambientais, do carbono, né, onde a nossa discussão de hoje está ancorada,
fazem parte da agenda de futuro do país, né? A gente construiu uma proposta que tramitou no Congresso, que a gente acompanhou essa tramitação e foi sancionada, né, pelo presidente Lula. E essa proposta trouxe coisas muito importantes, como, por exemplo, diversificar as atividades produtivas que são possíveis nas concessões florestais. Nós estamos falando de centenas de bilhões de reais que vão ser investidos nas próximas décadas na Amazônia por conta dessa mudança. E por que a gente reverteu? Por causa do Escolhas. Inclusive, outro tema sensível que o Escolhas aborda muito, que é a relação ambiental com a agricultura e a pecuária no Brasil. Essa é uma relação que, de novo, a gente vem pelo lado ambiental, mas a gente vem com um número. A pecuária brasileira de carne bovina, ela é extremamente subsidiada pelo poder público. A gente mostra que ela arrecada, isso quando o estudo foi feito, 15 bilhões de reais por ano em impostos e 80% disso é relativo a subsídios do governo federal e dos governos estaduais. Ou seja, é uma atividade que, se você retirar o apoio do poder público, ela para de acontecer. E aqui nós temos uma questão no Brasil que é, e aqui eu acho que a senadora concorda comigo, a gente não precisa desmatar mais para aumentar a produção agropecuária no Brasil. Certo, senador? O Escolhas, quando ele traz essa proposta de incluir a variável econômica, a econometria, para os estudos de política pública e do tema ambiental, eu acho que ele passa a conversar melhor, não só com o ator privado, empresarial, mas com o próprio agente público que cuida das contas públicas, da parte fiscal, da parte de arrecadação, das partes das políticas industriais, tecnológicas. Trazer a variável econômica para dentro do debate ambiental é fundamental para você mobilizar os atores econômicos, seja ele privado, seja ele público. Bom, a conexão entre meio ambiente e agenda econômica, que o Escolhas capturou bem, esse é um tema, na verdade, antigo, mas o que a gente percebe é que os próprios fatos, né, a maior ocorrência de eventos climáticos, por exemplo, problemas ambientais, escancarou essa preocupação no setor produtivo, no meio financeiro. Na economia em particular, nas políticas públicas, principalmente usando metodologias mais que o próprio Escolhas utiliza, que são mais quantitativas, acho que sempre teve pouca gente, né, engajada, né, na área. Eu acho que o trabalho do Escolhas, né, de formar gente, né, as bolsas, né, é a política pública mais eficaz. Então a cátedra surge da necessidade de estimular que hajam economistas estudando o tema. É uma ideia de formar para o mundo, formar para o mercado, formar para o terceiro setor, para quem possa querer contratar os estudos desses economistas. E até a própria trajetória da cátedra eu acho muito bonita, né? Que foi se espalhando, foi priorizando agora a região norte do país, um perfil de estudantes. Então, acho que é um projeto que só se tornou mais bonito ao longo do tempo. E depois de tanto tempo já formou um monte de gente, né? São mais de 40 bolsistas ao longo dos anos em que a cátedra funciona. Eu acho que isso é muito único, muito especial. Hoje a gente celebra 10 anos do Escolhas. Eu acho que o nosso grande diferencial é o método, é a forma como a gente conduz com diligência, com disciplina, com paciência, com persistência, a busca pelas respostas das difíceis perguntas que a gente elabora e que a gente quer responder e que a gente acha que são importantes para o país fazer uma escolha. Com Escolhas, a gente pode mudar as perguntas que estão sendo feitas, sair do óbvio, mudar as metodologias. Isso é muito instigante. Não tem nada melhor, como pesquisadora, estar numa instituição que não tem medo da pergunta, que não tem medo do problema complexo, porque essa é a realidade, essa é a nossa realidade como sociedade. A gente está todos os dias diante de problemas complexos. Olha, o que a gente idealizava 10 anos atrás e o que se tornou realidade, a realidade superou a expectativa. A surpresa foi enorme, quer dizer, entregou muito mais do que eu imaginava. Muito mais, ele foi muito mais além e a minha expectativa era muito alta.
Olha, definir escolhas numa palavra é difícil, mas eu acho que talvez consequente seria a palavra. Eu usaria competência. Influente. Coragem. Cuidado. Transformação. Método. Acho que o próprio nome também já tem sua beleza e já sintetiza de uma maneira muito especial, né? Isso talvez seja a inovação mais relevante do Escolhas, ajudar a mudar e criar soluções para o desenvolvimento sustentável do Brasil.